Tá tudo ok, ok. Tá bom assim, Fer, tá bom assim. Tá bom assim. Vamos lá então. Gente, vamos começar a trabalhar então hoje com a filosofia clássica, né? Então a minha proposta para a aula de hoje é nós trabalharmos com essa filosofia grega antiga, clássica, né? Inclusive nós temos aqui na nossa presença Aristóteles, né? Grande filósofo grego. A gente vai trabalhar com os três grandes filósofos gregos, tá? O Platão, Sócrates primeiro, né? O Platão, que foi aluno do Sócrates, e o Aristóteles, que foi aluno do Platão. Tá? Essa é a minha proposta para a aula de hoje. Só que a gente precisa começar a abordar por que a filosofia, que é conhecida hoje como a mãe de todas as ciências, por que a filosofia, a mãe de todas as ciências, ela surgiu na Grécia? Por que a Grécia era um espaço favorável para o surgimento das ideias filosóficas, da matemática, né, da ética e de todas as disciplinas que posteriormente nascem de dentro dessa vertente científica chamada filosofia? Bom, nós temos que compreender que os gregos, ali no período arcaico, né, que é o terceiro período das 5 fases da história grega, lembrando vocês as nossas aulas de história, né? A história da Grécia se divide em 5 fases, né? O período pré-homérico, o período homérico, formação das comunidades gentílicas, e o período arcaico, clássico e helenístico. Nessa transição do período homérico, onde a Grécia se organizava, os gregos se organizavam, né, em comunidades tribais, familiares, chamadas comunidades gentílicas, para o período arcaico, onde essas comunidades gentílicas primitivas começam a se unificar e a formar cidade-estado, né? Aqui nessa passagem é que vai surgir o que a gente chama de filosofia, certo? Porque quando eu estava vivendo lá no período homérico, né, em comunidades gentílicas, familiares, tribais, né, com uma organização ainda mais primitiva, os gregos explicavam como o mundo. Como é que os gregos olhavam para a natureza, olhavam para suas relações pessoais? Como é que os gregos olhavam para as coisas que constituíam o mundo? Como é que eles explicavam, por exemplo, a chuva, o sol, né? Um ano de melhor colheita, um ano com colheita pior? Eles explicavam todas as suas relações, todas as suas justificativas através da mitologia, a fantasia. Né? Era sempre uma história mágica, um mito, né, de seres fantásticos para explicar o seu cotidiano. Só que com o passar do tempo, quando essas comunidades começaram a se aglomerar e começaram a se tornar sociedades mais complexas, em torno de cidades-estados, a polis, o que vai acontecer? Os gregos vão começar a se desenvolver muito, né? Vão começar a desenvolver uma forte economia comercial, entrar em contato com outras populações, vão começar a organizar uma política mais complexa, como por exemplo, né, a democracia ateniense. Só que quando há esse desenvolvimento social, nessa passagem do período homérico para o período arcaico, aquela explicação mitológica, ela não serve mais, ela não contenta mais. Aquela explicação mitológica, fantasiosa, ela não dá conta das explicações, dos anseios, das necessidades explicativas. É quando os gregos começam a romper com essa explicação mitológica e começam a trazer uma explicação mais racional. Começam a usar o próprio ser humano como mecanismo de explicação. O conhecimento, a inteligência, a capacidade racional. E a gente vai ver isso como a passagem do mito para a razão. E é nesta passagem, né, onde eu não me contento mais, onde não serve mais as explicações religiosas, mitológicas, e eu começo a me debruçar e abraçar a causa racional, é que vai surgir a filosofia. E os primeiros filósofos a surgir na Grécia Antiga, é um conjunto de filósofos que nós vamos chamar de pré-socráticos, ou filósofos da physis. Physis significa natureza, tá? Ou seja, o que quer dizer esses filósofos pré-socráticos da natureza? A preocupação, né, explicativa, a preocupação racional, de entendimento, é das coisas externas ao ser humano, as coisas que estão fora do ser humano. Ou seja, eles vão tentar compreender a natureza. Do que as coisas são compostas?
Do que a matéria é composta? A madeira, o plástico, o ferro? Por que o mundo, né, ou por que a natureza, ela tem, por exemplo, os mares têm maré? Por que os mares têm correntes marítimas? Por que os ventos mudam de direção? Por que chove? Por que faz sol? Eles vão tentar explicar e compreender a natureza, as leis gerais que regem o movimento da natureza. Então, isso para mim é muito importante, porque a perspectiva do objeto de estudo, o foco de estudo, é a natureza, é o cosmos. Do que as coisas são feitas, né? Essa filosofia pode ser chamada então de filosofia da natureza, da physis, ou filósofos cosmológicos, porque eles têm uma preocupação com a formação do cosmos, a formação da natureza, de compreender o movimento da natureza, o que as coisas são compostas, né? Por que o corpo morre? Por que o corpo se decompõe, né? Então eles vão tentar se debruçar nessas explicações exteriores. Aí que está o grande Sócrates, né? Por que o Sócrates é uma virada? É uma grande virada, né, na perspectiva do foco, do objeto de estudo dos filósofos gregos. Porque o Sócrates vai ser o primeiro filósofo grego a não se preocupar mais com a natureza, com as coisas externas, com a formação do universo, do cosmos, né, os objetos, as materialidades, as coisas que compõem o mundo. Mas ele vai voltar o seu foco para o ser humano. O ser humano que vê, que sente essa natureza. Qual que é a capacidade desse ser humano, qual que é a capacidade do cérebro da razão humana de compreender as coisas externas? E aqui nasce uma coisa que a gente chama de epistemologia, que é a capacidade que nós temos de compreensão do mundo, a partir da experiência, do toque, do cheiro, do frio, da observação. O que o nosso cérebro processa sobre isso? Então, por isso que a gente vai sempre estudar filosofia antes e depois de Sócrates. Antes de Sócrates, são pré-socráticos. Antes de Sócrates, né, a preocupação e o foco é a natureza, as coisas externas ao ser humano. O Sócrates vai fazer essa virada na filosofia grega, onde ele traz o foco e o objeto de estudo para o ser humano e a capacidade racional de nós, seres humanos. Certo? Muitos historiadores da filosofia, né, muitas pessoas que estudam a história da filosofia, vão dizer o seguinte: esses filósofos pré-socráticos, eles estudaram tanto as coisas externas, a natureza, né, as leis que regem a natureza, que esse objeto de estudo se esgotou. Não tinha mais que se estudar nas questões externas, os objetos naturais. Aí se esgotou, não tinha mais que se estudar sobre isso, né? O foco passa para o ser humano, né? É por isso que o Sócrates também é chamado de filosofia antropológica, ou filosofia humana, porque o foco passa a ser a capacidade do ser humano de observar essa natureza, tá? Vamos ver bem rapidinho então esses filósofos pré-socráticos, gente. Nomenclatura pré-socráticos ou cosmológicos, como eu disse para vocês, preocupados com a natureza e com a physis. É mais ou menos o que o Newton fez quando eu estava lá, né, tomando um mate debaixo da árvore de maçã, caiu a maçã na cabeça dele e pensou: opa, eureka, tem uma lei natural chamada gravidade, por isso que todas as coisas no planeta caem. Essa é a análise que fez o Newton, uma preocupação, né, com as leis da natureza, do porquê que um objeto no ar cai, por que ele não fica, né, suspenso, né, como se estivesse no espaço. Então, essa é a preocupação, é muito parecido com essa lógica aí do Newton, tá? Então, convivem com filósofos antológicos ou socráticos, tá? Então, esses filósofos vão conviver mais ou menos no mesmo período, mas esses aqui são mais antigos do que os antropológicos, do que os ontológicos. O que é essa filosofia ontológica, Pro? A filosofia ontológica é uma filosofia metafísica que está além da física, além da materialidade, além do que é palpável, do que é concreto. É aquilo que está no pensamento. Então, essa filosofia ontológica ela é sempre uma viagem, né? Porque ela não tem uma concreticidade, é a viagem. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Vem o ovo, mas quem que botou o ovo? Não, vem a galinha, mas a galinha nasceu da onde? Né?
Qual é a essência de ser humano? Qual que é a finalidade de nós seres humanos na Terra? Qual que é a função de nós seres humanos na Terra? Então essa filosofia ontológica é uma viagem, né? É aquela coisa do pensamento pelo pensamento sem uma concreticidade. Tá? A ontologia trata do ser enquanto ser, isto é, ser concebido como tendo uma natureza comum e inerente a todos e cada um dos seres. Né? É o objeto do seu estudo, ou seja, qual que é a essência de ser humano? A essência do cão é proteger e latir, a essência do cavalo é carregar e transportar. Então, qual que é a essência dos seres? Né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Essas são as preocupações ontológicas. Metafísica, para Aristóteles, é a subdivisão fundamental da filosofia, caracterizada pela investigação das realidades, que transcendem a experiência, ou seja, da realidade que vai além do concreto, que está além da materialidade, né? Por isso que eu gosto muito de história, né? Se a gente comparar, por exemplo, a história e a filosofia, a história é algo mais palpável, algo mais concreto, né? Eu falo de Napoleão, que invadiu Portugal. Isso é algo concreto que foi observado ao longo da história. Agora, a metafísica, né? O que acontece quando a gente morre? O que acontece para além da vida? Ninguém sabe. Ninguém tem notícia disso. Então, essa é uma questão metafísica, o que acontece após a morte, o que acontece depois, né, dessa vida. Então, essas são as questões que transcendem, que vão além da experiência concreta. Tá? Sensível, capaz de fornecer um fundamento a todas as ciências particulares, por meio da reflexão a respeito da natureza primacial do ser, a filosofia primeira. Então essa filosofia pré-socrática é a filosofia primeira, preocupação com o cosmos, com a natureza. Tá? Aqui é mais ou menos a separação da filosofia, né? É como se dentro da filosofia houvessem disciplinas filosóficas. A metafísica, a epistemologia, né, como eu disse para vocês, é a nossa capacidade racional de observar e compreender as coisas externas. Tá? Por exemplo, eu vou chamar, como é que eu chamo isso aqui? Mesa. Mas por que eu chamei um objeto físico, concreto de mesa? Quando eu chamo esse objeto concreto de mesa, é como se a minha racionalidade estivesse processando a realidade, estivesse compreendendo a realidade. Essa compreensão da realidade é o que a gente chama de epistemologia. A lógica, ligada com a matemática, né? Que aí a matemática ela é uma das funções filosóficas mais importantes, e a ética, que vale que a gente trabalhou aí no último aulão, né, de filosofia, a ética vai trabalhar com a diversidade moral, né, as moralidades da sociedade. Período pré-socrático ou cosmológico, fim do século VII a.C. ao fim do século V a.C. É aqui nesse século V que vai ver o Sócrates, por exemplo, tá, gente? Então, ela é um pouquinho anterior, tá? A preocupação com a origem do mundo, causa da transformação da natureza, tá? Racional e sensível. É como que a racionalidade compreende aquilo que vem de fora. A cosmologia surge como a parte da filosofia que estuda a estrutura, a evolução e a composição do universo, tá? Então, repetindo, uma preocupação com o que é externo. Desenvolvimento histórico, aqui já trabalhei um pouco com vocês, espaço geográfico, e aqui estão os filósofos pré-socráticos. Os primeiros filósofos a surgir na Grécia surgiram nessa região aqui, do litoral da Turquia, né? Só que a gente vai chamar nesse período de Ásia Menor. Tá? Inclusive, o primeiro filósofo que se tem notícia é aqui dessa região da Jônia, chamado Tales de Mileto. Né? E aí esses filósofos têm algo interessante. Eles vão ter uma substância, cada filósofo vai ter uma substância, que é a substância geradora de todas as coisas. Então, para um filósofo pré-socrático, o elemento fundamental, o elemento primordial é a água. A água é o primeiro elemento físico da Terra. É a água que vai gerar todas as coisas. Né? Aí para outro filósofo vai dizer, não, para mim é o ar. O ar é o elemento primordial, é o ar, né, que fez surgir todas as coisas e que fez, né, o aparecer de todas as matérias, é a matéria primordial. Já para um outro filósofo é o fogo, porque o fogo transforma. Para ele o fogo é o elemento primordial, o elemento primeiro, o gerador de todas as coisas.
E aqui nós temos também, por exemplo, um grupo de filósofos pré-socráticos chamados atomistas. Os átomos. Sim, esses filósofos já falavam de átomos, que é uma partícula, uma substância tão pequena que os olhos não veem, mas que em conjunto com outras partículas formam as coisas. Né? Então aqui a gente vai ter uma série de elementos que a gente vai chamar de elementos primordiais, elementos primeiros. Tá? Bom, aqui eu não vou entrar em detalhes com vocês, buscando então a explicação racional e sistemática da origem, a ordem e a transformação da natureza. Essa é a preocupação dos pré-socráticos, isso aqui é importante para vocês. Qual que é a origem, a ordenação e a transformação das coisas no mundo? Né? Por que tá frio hoje? E por que em outro período do ano é quente? Né? Quais são os movimentos da natureza que tornam um período do ano quente e um período do ano frio? Tá? Então é a origem do frio, é a origem do calor, é a ordenação do processo primavera, outono, inverno, né? E as transformações observáveis pela racionalidade. Natureza é physis, da qual o ser humano estão inseridos. Ou seja, eu estou inserido numa natureza, eu estou inserido num espaço geográfico e eu vou tentar compreender esse espaço, essa natureza. Como essa natureza se modifica, tanto modifica os seres humanos, como os seres humanos modificam a natureza. Tem um filósofo pré-socrático chamado Heráclito. O Heráclito vai dizer o seguinte: o Rafinha entrou no rio. Quando o Rafinha entrou no rio, o Rafinha transformou o rio e o rio transformou o Rafinha por toda a eternidade. Né? Porque quando eu entro no rio, eu mudo, né, o meu corpo, o volume do meu corpo, que é bem volumoso, né, o meu corpo, ele vai entrar no rio e vai transformar o volume do rio. Assim como as partículas de água na minha pele vão mudar o meu organismo. Né? Então, essa lógica de como é que nós, seres humanos, transformamos a natureza e como é que a natureza transforma nós, seres humanos. Tá? Sempre com uma preocupação externa. Investigar a física, a natureza, e por isso são chamados de físicos, porque eles estão preocupados com a materialidade física das coisas. Procuram um princípio constitutivo da cosmologia, ou seja, qual que é o elemento que constitui todas as coisas, qual que é a partícula, né, a coisa, né, a substância que produz todas as coisas e que gera todas as coisas. Essa palavra vai ser axé. Então o axé do Tales de Mileto é a água. Ele vai dizer que tem da água, dentro da pedra para tirar a água. Né? A água está em todos os lugares, compõe todas as coisas. Né? Então para ele o axé, o elemento primordial é a água. Tá? Para o Heráclito, por exemplo, que eu acabei de citar para vocês, o elemento gerador, o axé dele, é o que a gente chama de fogo. Tá? Fizeram duas grandes rupturas. A primeira foi que tentaram entender o mundo com o uso da razão, ou seja, usar a razão para compreender as coisas externas, né? Epistemologia, por meio da observação cuidadosa, sem o uso da religião, tradição e da autoridade. Isso é importante. Eles abandonam a mitologia e a fantasia e se aventuram em explicar as coisas apenas pela razão. Ensinaram outras pessoas a usar a própria razão, a analisar as coisas, a analisar a física humana e a física natural. Perfeito? Tranquilo? Aqui, ó, gente, né, os elementos. Para um é a água, para um é o ar, para o outro é o fogo, para o outro é a terra. Cada um tem um elemento, um axé, um elemento primordial. Tá? Só deixa eu ver aqui, ó, gente. Vamos encerrar essa parte, vamos já para a próxima parte, que é o Sócrates, que é mais interessante. Só deixa eu ver se não tem aqui essa... Oi. Qual a diferença do Heráclito e do Parmênides? Perfeito, é exatamente isso que eu ia trabalhar. Tu consegue ligar a luz para mim ali rapidinho? Eu não sei se o Parmênides é com I ou com AE. É com I. Parmê e depois I. Verso. Bom, essa é uma essa dicotomia entre Heráclito e Parmênides é uma das dicotomias mais importantes desse sistema pré-socrático
dessa filosofia antes de Sócrates. Tá? A gente tem que levar em consideração que o Parmênides, ele vai trabalhar com a não mudança. E o Heráclito vai trabalhar com a mudança. Certo? Como assim, Pro? A verdade, o conhecimento são provenientes daquelas coisas que não mudam, que são eternas como são. Já para Heráclito, o conhecimento verdadeiro, a verdade do objeto, está na sua capacidade de transformação. Por exemplo, o Rafinha está com cabelo branco, mas há 10 anos atrás não tinha cabelo branco. 15 anos atrás, eu não tinha cabelo branco. Eu sou o mesmo, mas eu fui me transformando. Quando eu era mais novo, né, a Fernanda está aqui, não vai me deixar mentir, eu era mais magro, eu tinha cabelo curto e eu não tinha cabelo branco. Né? E aí eu fui envelhecendo, fui ficando com cabelo branco, fui ficando, né, com mais gordito, né, a borda de catupiry, e fui ficando com o cabelo branco. Né? Bom, isso é a transformação. Essa é a essência do meu ser, é a transformação. Agora, para Parmênides, eu tenho que valorizar aquilo que não se transformou em mim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade. Eu tenho um diagnóstico psiquiátrico de transtorno de ansiedade generalizada. Eu sou uma pessoa que tem uma mente ansiosa. Né? Agora, será que a minha ansiedade, ela acabou de 10 anos, 15 anos para trás para hoje? Não, eu continuo sendo o mesmo ansioso. Então, a minha essência não está na coisa de fora, na transformação, para Parmênides, e está naquilo que não se modifica. E é por isso que eles vão ser sempre a contradição um do outro. Os vestibulares e o próprio Enem adoram trabalhar com essa dicotomia, né, daquilo que deve ser analisado e aquilo que não se modifica. Né, aquilo que a natureza é eterno frente à natureza. E aquilo que se modifica eu devo descartar, não posso analisar. E o Heráclito vai modificar, não, eu devo analisar a transformação e não aquilo que não se transforma. Agora, por que isso é importante pra gente? Porque daqui, gente, vai nascer algo que a gente chama de razão. Perfeito? E aqui, ó, vai sair o que a gente chama de observação. Perfeito? O que eu quero dizer com isso? Aquilo que está na mente é aquilo que não se modifica. Aquilo que vem do pensamento racional, reflexivo, aquilo não se modifica nunca. Agora, a materialidade, a coisa física, a experiência, a transformação das coisas físicas, essas são possíveis através da experimentação, da experiência. Por quê? Porque aqui a gente vai ver que de Parmênides nasce a teoria do Platão. E de Heráclito nasce a teoria de Aristóteles. Deu para entender isso? Por quê? Bem rapidinho para vocês, tá? Platão vai dizer que existem dois mundos. O mundo das ideias e o mundo das coisas. Ele acredita que, por exemplo, antes de nós entrarmos no corpo, né, antes da gente nascer, quando a alma e o corpo estavam desconectados, a alma vivia no mundo ideal, no mundo perfeito, onde todas as coisas eram perfeitas. Isso aqui que eu estou explicando para vocês é a teoria das ideias do Platão, tá? É o que mais cai nos vestibulares do Enem, é a teoria das ideias do Platão. Então, a teoria das ideias vai dizer o seguinte: a nossa alma, antes de encarnar no corpo, no nascimento, né, porque quando a gente nasce, a alma encontra o corpo. Tá? Então ele vai dizer o seguinte: a alma estava lá. Eu vou desenhar uma alma aqui. E aqui está o corpo. Perfeito? Antes da gente nascer, a alma vivia no mundo ideal, que é o mundo perfeito. É o mundo da perfeição, tudo é perfeito, nada tem matéria, tudo é ideia, né? A ideia da perfeição. Tá? Vou tentar explicar isso para vocês, que é meio confuso. Eu acho que ele fumava um baseadão para desenvolver as ideias dele. Vamos pensar o seguinte: eu tenho uma cadeira aqui, né? Essa é uma cadeira física, certo?
Bom, mas essa madeira aqui ela é cinza. Ela tem partes em plástico, em partes em ferro, né? E está toda pintada de cinza, pelo menos a parte de ferro. É uma cadeira de 4 pernas, né? E com encosto. Agora, todas as cadeiras são iguais a essa no mundo? Não. Varia, né? Posso ter uma cadeira maior, menor, mais confortável, menos confortável, certo? Agora, lá no mundo ideal, existe apenas uma cadeira, que é a cadeira das cadeiras. É a essência de todas as cadeiras. É a ideia perfeita de cadeira. Essa cadeira ela não tem forma, ela não tem cor, ela não tem tamanho. Ela é apenas um conceito perfeito de cadeira. Agora, aqui no mundo, não. Aqui eu vou ter cadeiras de várias formas, de várias cores, né? De tamanhos, de conforto, de qualidades diferentes. E todas essas cadeiras aqui na Terra são apenas uma representação infiel dessa cadeira conceitual, dessa cadeira, né? Essa cadeira que não tem forma, essa cadeira perfeita do mundo ideal. Então as coisas no mundo são apenas uma representação daquela perfeição que está no mundo ideal. E aí, lá no mundo ideal tem o quê? Tem tapete, tem teto, tem tinta, tem projetor, tem computador, tem todas as coisas, tem tudo, mas é uma só, que é só um conceito sem forma. Agora aqui na Terra, a gente vai ver coisas que são a representação daquilo que está no mundo ideal, só que aquilo não é uma representação infiel aqui na Terra. E aí aqui na Terra, como ela é uma representação infiel, eu vou ter uma variedade de coisas e de formatos dessas coisas ou de qualidade dessas coisas. Perfeito? É então a teoria da representatividade. Tudo na Terra é uma representação infiel daquilo que está no mundo das ideias. Tá? Gente, a viagem é grande, não fui eu que inventei, tá? E aí o Platão vai dizer o seguinte, ó. A alma, ela circulava antes do nascimento no mundo ideal. A alma é perfeita. A alma não tem forma. A alma, ela é proveniente do mundo perfeito, do mundo ideal. E ela conhecia tudo e todas as coisas. Ela era perfeita, a alma. E ela tinha contato com todos os conhecimentos. Agora, quando a alma, entra no corpo, né? E as duas se encontram no nascimento, a alma esquece tudo o que viveu lá no mundo ideal. E aí ela se funde numa coisa só. Alma e corpo. Perfeito? Só que a alma esqueceu quando se funde com o corpo. O que eu tenho que fazer aqui na Terra como ser humano, composto de alma e corpo? Eu tenho que tentar estimular a minha alma a relembrar aquilo que ela viveu no mundo ideal. Eu tenho que tentar fazer o que a gente chama de teoria da reminiscência. Fazer a alma relembrar tudo aquilo que viveu no mundo ideal. É por esse motivo que Platão vai fazer uma analogia mitológica para tentar explicar esse processo da reminiscência, do encontrar da alma ao seu mundo ideal, né? Que é o mito da caverna, ou a alegoria da caverna. O mito da caverna é importantíssimo, gente. Reza a lenda do mito de Platão, que nós, seres humanos, vivíamos lá numa caverna, escondidos, né? E a gente só enxergava, amarrados desde o nascimento nessa caverna, nós, seres humanos, amarrados lá nessa caverna, a gente só via uma projeção de luz na parede da caverna. Porque tinha um fogo e tinha uns tiozinhos que ficavam passando pelos objetos, e a gente via só a projeção dos objetos em sombra. É isso que a gente via na caverna. E a gente nasceu nessa caverna vendo essas projeções. E a gente acha que a realidade é a caverna. Que a única coisa possível de pensar, de viver é a caverna. Só que um certo dia uma pessoa se livrou das correntes da caverna. Saiu da caverna e viu o mundo fora da caverna. Porque imagina uma pessoa que passou a vida inteira, desde o nascimento até os 25 anos de idade, numa caverna, só vendo projeção. Quando ele sai para o mundo real, ele vai dizer, caralho, mano, tem sol, tem nuvem, as coisas são coloridas, que fantástico que é o mundo. O que quer dizer sair da caverna e ir para o mundo real? É como se esse ser humano estivesse saindo do mundo das coisas e indo para o mundo ideal. Ou seja, a gente tem na Terra que sair das falsidades do mundo real
das falsidades da caverna, das limitações da projeção da caverna, e a gente tem que encontrar a realidade suprema. E isso quer dizer que eu tenho que me afastar do mundo das coisas e me aproximar do mundo ideal. Perfeito? Então, essa é a grande função que nós temos na Terra, né? Se aproximar do mundo ideal. Perfeito? Transcender ao mundo ideal. E eu acredito que vocês fazem isso no dia a dia de vocês. Porque eu vejo vocês aqui estudando, manhã, tarde, noite, redação, química, português, matemática, se estressa com uma questão, não entende nada, vai lá, Val me ajuda, vai lá, né, Pro Rafinha me ajuda aqui, Derli, né? Então, o que estão fazendo nesse processo de estudo? Vocês estão saindo de um mundo limitado, que seria para Platão o mundo das coisas, e vocês estão tentando chegar mais próximos, ou mais perto do mundo ideal. Porque se Deus nos deu uma razão, nos deu um cérebro racional, essa é a nossa função na Terra. É estimular essa razão, é estimular esse pensamento. Tá? Deu para entender? Agora, Aristóteles não. Aristóteles nega a existência de um mundo ideal. Porque para Platão, o conhecimento verdadeiro, a verdade absoluta, só é possível do mundo ideal. O mundo ideal representa a razão pura. Certo? Já para Aristóteles, o conhecimento só pode vir da experiência. Ou seja, da observação racional das coisas terrenas. Então, o Aristóteles, que está aqui presente hoje, o Aristóteles, ele é um tarado sistematizador. Ele é um tarado organizador. Ele vai organizar todas as coisas na Terra, da maior para menor. Então, tudo na Terra, toda a materialidade pode ser sistematizada, hierarquizada. Por exemplo, garrafas. Eu tenho uma garrafa aqui, para mim, essa aqui é mais chique, ela é maior, um plástico um pouquinho mais duro, essa aqui tem um plástico um pouquinho mais molinho, essa aqui e essa aqui. Ou seja, eu coloquei da melhor qualidade para de menor qualidade. Perfeito? Agora eu posso fazer da maior para menor. Entende? Eu posso fazer uma seleção por cor. Porque a partir do momento que eu organizo todas as coisas da Terra, eu extraio conhecimento. E ele tem razão. Um biólogo, quando ele observa as plantas, ele começa a aprender que se ele tirar uma lasca da seiva, né, ou da casca tirar um pedacinho da casca da árvore ou de uma planta e colar com a casca de outra planta, elas vão se misturar à genética ou até à produção. E vão se misturar. E ela vai conseguir sair dali um híbrido. Né? Agora, como é que nós seres humanos conseguimos, a partir do tempo, por exemplo, melhorar a qualidade do trigo? Inclusive, se vocês forem para a Embrapa algum dia, o Batatinha podia levar vocês, eles têm lá na Embrapa trigo da época de Jesus, um trigo que era da mesma qualidade da época de Jesus, e o trigo que a gente tem hoje. Gente, a diferença, e eles vão fazendo a escala do desenvolvimento do trigo ao longo do tempo. Né? A evolução do trigo ao longo do tempo. Mano, o que os seres humanos utilizaram há 10 mil anos atrás, quando começam a produzir trigo, para fazer o melhoramento da planta? Observação, seleção das melhores sementes, reprodução das plantas e das sementes com as características que eu quero. Né? Então eu consigo extrair conhecimento. Né? Produzir sapato. O primeiro sapato que foi feito era uma bosta de um sapato. Mas o cara foi fazendo sapato, e ele foi, ao longo de 10 anos fazendo sapato, aperfeiçoando a sua técnica de fazer sapato. Esse aperfeiçoar da técnica de fazer sapato, como é que ele faz? Fazendo, sistematizando, tentando, testando. Essa é a ciência. Testo, não deu certo, vou testar de novo, não deu certo, vou testar de novo, deu certo. É testar e ver o que dá certo e o que não dá certo. Isso é a ciência natural. Só que é uma ciência baseada não em pensar o pensar. É uma ciência que ela é a partir da observação, da experiência, de testar, de experimentar as coisas, né? Então, teste, erro e acerto. Teste, erro e acerto. E aí a gente vai desenvolvendo. Durante 10 mil anos, eu cheguei hoje num padrão de desenvolvimento tecnológico material tão grande que eu faço um aparelho como esse.
que se conecta com outro aparelho que está fora da Terra, na órbita da Terra, e me dá exatamente a minha localização que eu estou hoje. Como é que eu consegui produzir uma tecnologia como essa? Experiência, experimentação, relação homem-natureza. Então, para Platão, a verdade absoluta é só o pensamento. O pensamento pelo pensamento, porque o pensamento, a razão vem do mundo ideal. Agora, para Aristóteles, não. O conhecimento verdadeiro vem do mundo das coisas e da experiência, da testagem que a gente faz ao longo do tempo. Por isso que esses dois caras, os pré-socráticos Parmênides e Heráclito, são tão importantes. Porque eles vão acabar conduzindo a filosofia depois, mundo das ideias, né, o Platão, e mundo das coisas, né, o Aristóteles. E o mais interessante é que o Aristóteles foi aluno do Platão. E ele chegou para o professor dele, Platão, e vai dizer aqui para ti, Platão. Na verdade, conhecimentos são provenientes das coisas, e não do mundo ideal. E o Platão vai dizer, não, eu sou o professor aqui, quem manda aqui sou eu. O conhecimento vem do mundo das ideias. Tá? Então, isso é muito, 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 muito interessante. Né? E aí, gente, quando a gente vê Parmênides e Heráclito, vamos trazer Platão e Aristóteles. Na filosofia moderna, por exemplo, a filosofia moderna ela também é dicotomizada, ela também é dividida em duas vertentes. A filosofia durante a modernidade, ela se divide em filosofia empírica, onde o conhecimento ele é experiência empírica, né? E os filósofos racionalistas, onde o conhecimento vem da razão pura. A matemática seria a razão pura, certo? Porque a matemática é muito abstrata, né? Não é tão concreta a matemática, né? Ela é muito abstrata. Então vamos pensar o seguinte, quem que é o grande expoente na filosofia moderna empirista? Poderia trazer aqui para vocês o Francis Bacon, que vai criar o método científico experimental, que a gente usa até hoje. E no lado da filosofia racional, da razão pura, que nós temos na filosofia moderna, eu tenho, por exemplo, o René Descartes, o francês René Descartes, que ele vai traçar, né, um método cartesiano, ou seja, um método matemático para analisar as coisas, um método extremamente racional para analisar as coisas, certo? E esta dicotomia moderna, se eu voltar atrás, é Aristóteles e Platão, se eu voltar atrás, é Parmênides e Heráclito, essa dicotomia só vai ser resolvida com o maior filósofo moderno chamado Immanuel Kant. Porque Immanuel Kant vai resolver essa dicotomia, esse problema, que o filósofo vai dizer, é razão, verdade vem da razão, a ciência vem da razão. Não, a ciência vem da experiência. Essa briga vai ser resolvida por Immanuel Kant. Vou dizer, não, meu querido, eu preciso da razão analisando a experiência. Ou seja, é uma união de razão e experiência que faz o conhecimento, e não uma coisa isolada da outra. Tá? Deu para entender o processo aqui, gente? Vamos então para o Sócrates. Não, mas daí Aristóteles ele era empírico? Como? Aristóteles era um filósofo empírico. Exatamente isso. Tá? Eu vou tentar te dar uma ideia do que é empirismo. É experiência, mas eu vou te dar um exemplo mais prático. Eu estudei, Fernanda, eu fiz ensino médio, fiz ensino fundamental, fiz ensino médio, fiz faculdade, comecei mestrado. Eu estudei muita teoria, muita racionalidade. Né? O meu sogro, não. Meu sogro estudou até a 4ª série. Tá? Agora, se tu me pedir para mim plantar uma horta e cuidar de uma horta, ela vai morrer em 3 dias. O meu sogro planta o que tu quiser, a hora que tu quiser, cuida e faz crescer e nascer. Porque ele viveu na roça, ele viveu na colônia, né, durante a infância e adolescência dele. Então, ele tem uma experiência com a natureza de observar qual que é a planta que tem uma raiz que nasce para baixo, que nasce para as laterais, né, que tipo de produto bota lá nas hortaliças para elas crescerem mais fortes, que é um conhecimento empírico que ele aprendeu com a prática dos familiares dele. Ele não tem o conhecimento racional e teórico que eu tenho, que eu passei muito tempo em sala de aula e ele não passou. Agora, eu não tenho o conhecimento prático e de experiência que ele tem. Agora, eu não posso dizer que o meu conhecimento é melhor e mais qualificado que o do dele. Não, tudo depende da necessidade de cada um. Se deu The Walking Dead, o Apocalipse, o meu conhecimento não vai servir para nada. E o conhecimento dele vai servir para sobreviver. Né? Então, o que a gente costuma fazer é desqualificar um tipo de conhecimento em detrimento de outro. Isso é errado. Né? Porque eu não posso desconsiderar o conhecimento empírico.
né? Então a cultura empírica e dizer que a cultura racional é maior, melhor, é mais evoluída, é mais qualificada. Tá? Então é uma tentativa de explicar essa dicotomia para vocês. Tá? Vamos continuar ali então, gente? Ô, Rafa, Oi? tem como tu fazer só uma linha cronológica para saber quando que cada um deles viveu, só para eu conseguir... Do Sócrates e do Platão? Desse que tu falou também. Sim, vamos fazer uma linha cronológica. Ó, século 8 a 7 antes de Cristo, tá? Aqui nasce o que a gente chama de filosofia pré-socrática, tá? Mais ou menos do século 5 ao século 4 antes de Cristo, nasce o que a gente chama de, vou botar aqui, ó, filosofia clássica. A filosofia clássica, meu Deus, a filosofia clássica, que também é chamada de socrática, perfeito? Depois, ali no século 4 ao século 3, vai surgir o que a gente chama de filosofia helenística, tá? Filosofia helenística. E mais lá na frente, depois de muito tempo sem um desenvolvimento filosófico pleno, a gente vai ter lá na modernidade, aí tem a Idade Média, a filosofia medieval, século V ao século X, ao século XV depois de Cristo, filosofia medieval, e aqui vai ter a filosofia moderna. A filosofia moderna começa no século XV e vai até o século XVIII depois de Cristo, tá? Mais ou menos essa é a lógica, tá? Até a filosofia medieval vai entrar nessa dicotomia, certo? Por exemplo, nós temos no início da Idade Média uma filosofia medieval chamada patrística, que são os pais formadores da filosofia medieval cristã. E o grande expoente, o grande filósofo neoplatônico, né, que vai adaptar a teoria de Platão ao cristianismo e à Bíblia, é o que a gente chama de Santo Agostinho, ou agostinianismo, no início da Idade Média. No final da Idade Média, um filósofo chamado São Tomás de Aquino vai pegar Aristóteles e vai misturar com Bíblia e cristianismo, teoria cristã. E aí vai criar a escolástica. Tá? Então, até na filosofia medieval, nós temos a influência de Platão, e nós temos a influência de Aristóteles. Então, eu quero que vocês percebam que essa dicotomia que nasce aqui com o Parmênides e o Heráclito, ela vai continuar sendo uma referência. Continuar uma referência. No mundo helenístico, na filosofia helenística, a questão é a seguinte: eu tenho que suprimir os desejos corporais, carnais, animais, em detrimento da razão, ou eu posso deixar esse sentimento animalesco, instinto animal natural florescer, tá? Então, se eu deixar o instinto natural florescer, né, não resistir a uma bomba de chocolate para comer inteira, e vou ser feliz com comer uma bomba de chocolate, isso seria Aristóteles, a coisa física, né? Ou disse, não, eu vou me conter. Não posso comer essa bomba de chocolate porque eu já estou gordo, eu estou de regime, eu vou quebrar meu regime. Não posso. É a razão dominando a vontade física. Tu entende? É como se fosse um diabinho e um anjinho. Tá? Então essa dicotomia entre terreno, experiência e razão, mundo ideal, ela vai continuar. Tá? E só vai ser resolvida lá na modernidade com Kant. No final da modernidade, o Kant resolve essa dicotomia. Tá? Perfeito? Mas a filosofia ela é predominantemente de submissão dos prazeres. De submissão dos prazeres. Tá? Essa é a filosofia mais clássica. É isso que vai dizer Sócrates e vai ser seguido por os demais ao longo da filosofia.
Fechou? Mas, gente, eu vou providenciar para vocês uma linha um pouco melhor do que essa que eu fiz aqui, mais detalhada pra gente, pode ser? Pronto, pode ser explicar de novo qual a influência da pré-socrática e da clássica na filosofia medieval. Na filosofia medieval? Claro que posso. Aqui na filosofia medieval, bom dia, Roberta. Na filosofia medieval nós vamos ter aqui no início da Idade Média, tá? No período inicial da Idade Média, a gente vai ter então, a gente chama de Santo Augustinho. Que é o que a gente chama de patrística. E aqui, ó, a gente vai ter São Tomás de Aquino, que a gente vai chamar de escolástica. Tá? A escolástica é do fim da Idade Média e aqui é do início da Idade Média. Como é que é essa patrística mesmo? A patrística do início da Idade Média a gente vai chamar de pais formadores, os patriarcas da Igreja Católica e da formação da teoria católica, por isso que é patrística, tá? São os primeiros filósofos a desenvolver a teoria cristã católica, certo? Quando o cristianismo começa a crescer e se desenvolver lá no final do Império Romano, havia muitas religiões bem fundamentadas. Religiões orientais bem fundamentadas, com uma filosofia muito concreta, uma filosofia muito bem desenhada, muito bem amarrada. E para o cristianismo concorrer com essas filosofias bem amarradas e bem ideologizadas, digamos assim, né? O cristianismo precisava também ser bem fundamentado. Então coube aos neoplatônicos, né, aqueles que estavam relendo e reestudando Platão, usar Platão para fazer do cristianismo uma base forte na ideia religiosa, na ideia de formação de uma ideologia religiosa. Então, o que esses caras da patrística vão fazer? Vão usar Platão como base de fundamentação do cristianismo, para tornar o cristianismo uma religião forte, bem instrumentada, para poder combater ou concorrer contra as religiosidades. E aí a gente vai ver a cristianização de Platão. Eu vou cristianizar Platão. Eu vou misturar teoria cristã com Platão. E aí nasce a patrística com Santo Agostinho, certo? Já no final da Idade Média, eu preciso renovar o cristianismo. Já se passaram aí quase 700 anos do início dessa teorização do cristianismo, eu preciso dar uma renovada. E dessa vez, no final da Idade Média, eu vou pegar e vou cristianizar Aristóteles. E eu vou usar Aristóteles para embasar a teoria cristã e tornar uma teoria forte. Tá? Alguém aqui já ouviu falar da venda de indulgências? O que é uma venda de indulgência? É a venda da salvação, né? Perfeito, a alma, a possibilidade da alma ir para o mundo, para o paraíso, é comprando um terreno no paraíso. A Igreja Católica costumava vender a salvação no final da Idade Média. Agora, eles vão usar como argumento justamente a escolástica. Porque a prática terrena, a experiência terrena, como cristão, pode me levar para o céu ou pode me levar para o inferno. Uma prática concreta na terra que pode me levar para o céu é pagar para a Igreja Católica me salvar. Ou seja, eu vou usar essa materialidade, esse empirismo prático do Aristóteles para tentar justificar o porquê que eu posso comprar a salvação. Tá? Não estou dizendo que Santo Tomás de Aquino apoiava a venda de indulgências, viu? Mas quem vendia indulgências dentro da Igreja Católica, no final da Idade Média, vai usar o empirismo da escolástica para justificar a venda de terreno no céu. Deu para entender? No Platão, aqui a gente vai ter uma teoria que a gente chama de teoria da predestinação. Tá? Uma predestinação relativa. Porque o Santo Agostinho ele vai fazer uma obra chamada Cidade de Deus. Uma obra clássica do Santo Agostinho. Ele dizia a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Né? Por neoplatônica o que é a cidade? O que é a Cidade de Deus? Cidade de Deus é o mundo ideal. E o que é a Cidade dos Homens? É o mundo das coisas. Ou seja, eu pego Platão e eu adapto ele ao cristianismo. Tem o mundo de Deus e o mundo dos homens.
O mundo de Deus, ou a cidade de Deus, que é a obra dele, é a cidade onde mora o mundo ideal, o poderoso. Né? E a cidade dos homens é o mundo das coisas. Agora, para Santo Agostinho, esses dois mundos são separados. Deus fez as pessoas e a razão das pessoas. E disse, mano, agora é com vocês. Eu já dei para vocês perna, braço, dedo, cérebro, agora é com vocês. Ou seja, esse Deus não influencia na vida das pessoas. Não há o que tu faça na terra que te leve ao reino dos céus. Porque Deus criou o divino na gente, né? Um pedacinho de Deus na gente é o cérebro, é a razão. Né? Então, não há possibilidade de comprar indulgência que te leve para o céu. Não há prática terrena que te leve para o céu. As pessoas já nasceram predestinadas à salvação. Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Tá? Não há coisa terrena que tu faça que te leve para o céu. Tá? Então, se ele é Platão, o principal está aqui. A cidade de Deus, cidade dos homens. Deu para entender? Que toda essa lógica de Heráclito e Parmênides, ela se repete e vai se transformando com uma outra lógica. Isso que é fantástico na filosofia. E como é que a igreja via isso? Depende do tempo, do período. Depende do período. No início da Idade Média, não se vende indulgências. No final da Idade Média, se vende indulgências como uma prática terrena, né? Uma possibilidade de empirismo. Posso pagar? Posso? Vamos para o Sócrates agora, que o Sócrates é bem interessante, gente. Bem interessante. Eu gosto muito de Sócrates. Quando eu li Sócrates a primeira vez, eu fiquei muito emocionado. Mas daí qual seria mais certo, tipo, Aristóteles ou Platão? Depende da tua visão. Depende da visão. Não tem, é como na história, não tem certo e errado, não tem melhor ou pior. Mas ele não acreditava nem um pouquinho no mundo das ideias? Quem? O Aristóteles? Acreditava um pouco no mundo das ideias, mas a ênfase principal é no mundo das coisas. É na prática. Vamos lá então. Ou para, tipo, em nenhum momento antes eles pensaram que poderia ser a junção das duas ideias? Tanto de Platão O Kant. Sim, mas tipo, antes dele Não, tinha pensado. não, ninguém conseguiu resolver isso. Tá? Não de forma definitiva, tá? O Immanuel Kant, na sua crítica da razão pura, ou seja, crítica ao Platão. Toda a pureza do conhecimento vem da razão, da ideia do mundo das ideias. Crítica à razão pura. Depois ele vai fazer uma outra obra chamada Crítica da Razão Prática, que é uma crítica à racionalidade empirista. Tá? Inclusive, se tu baixar na internet Crítica da Razão Pura, tu vai ler as 3, 4 primeiras páginas, não vai entender absolutamente nada. Tu vai ler uma semana as 3 primeiras páginas para entender um terço do que o cara escreveu. A gente não costuma ler mais o original, né? A gente lê releituras, pessoas que leram, entenderam e escrevem com palavras mais atuais. Depois que a gente vai entendendo com esses livros mais recentes, que são releituras, né, e readaptações, aí que a gente vai para ler o clássico. Tem gente que faz um caminho errado na faculdade. Né? Por exemplo, eu reprovei em teoria da história na faculdade. Porque eu tinha 19 anos, era muito piá, estava preocupado com outras coisas. E teoria da história é uma área que não é tão prática da história, é muito teórica. E tinha um filósofo que a gente tinha que ler e estudar, que é chamado Hegel. Hegel é um grupo de filósofos do idealismo alemão. Gente, é extremamente complexo os caras. O Kant, o Hegel, que são desse idealismo alemão, gente, é muito complexo. E qual foi o meu erro na faculdade? Eu peguei o original para ler. E não entendo, imagina 19 anos. Né? Os hormônios à flor da pele. Cheio de outros interesses no mundo. E eu vou pegar um Hegel puro para ler? Não entendi nada, é claro, ninguém vai entender nada. E é normal ler aquilo e não entender nada, tu entende? É absolutamente normal. Aí no final da faculdade, quando eu tive que refazer essa matéria, que eu já estava mais matuto, mais experiente, mais maduro, eu me tranquei 3 dias na biblioteca da UPF, que é aquela biblioteca gigantesca, e eu peguei releituras, filósofos brasileiros, que leram Hegel e explicaram com as suas palavras, com palavras mais modernas, com conceitos mais modernos. E aí eu passei o primeiro dia só lendo as releituras do cara. Depois, no segundo dia, eu li releituras mais avançadas do cara. E aí, no terceiro dia, eu disse, agora eu vou ler o original. Aí eu peguei lá um capítulo do original e consegui entender.
Tu entende? Mas esse é um processo de que é como espremer um suco. Tu tem que espremer teu cérebro, espremer. É uma evolução, uma escalada. Né? A Roberta, quando chegou aqui, tinha uma dificuldade em química. Ou tinha uma nota no Enem um pouco mais baixa, nos simulados do Enem. Com o passar do tempo, que ela foi estudando, ela foi ficando mais experiente, ela vai sentindo a escala de crescimento dela. Né? E é isso que é o interessante a gente fazer para se estimular, para se sentir melhor estudando. Né? A gente tem que ter visualmente, né, essa escalada de crescimento do conhecimento. Hoje eu pego um livro que é um best-seller, como o Eric Hobsbawm, que é um livro super denso e complexo, eu entendo todos os mínimos detalhes. Eu dei para minha esposa ler o Eric Hobsbawm, ela entendeu 1/3 do livro. Porque ela não tem a experiência que eu tenho dentro da leitura de conceitos, de concepções históricas, sociológicas. Né? Então, tudo é uma evolução. Claro, gente, é experiência, é prática. Eu dou aula de uma coisa há 10 anos, há 20 anos, eu começo a ler a questão e eu já sei o que a questão vai pedir. Muitas vezes, né? Não sempre, porque eu não sou ninja também, né? Então, tudo é uma questão de experiência, tá? Vamos lá, gente. Aristóteles aí, a experiência? Não entendi? Aristóteles, experiência? Experiência. Experiência é tudo. Só que aqui a gente tem que trazer um pouco de Kant, né? Não é experiência pela experiência, mas é a racionalização da experiência. Né? É por isso que... você não ia para o laboratório no ensino médio? Não tem que fazer experiência no laboratório e fazer um relatório depois? Não basta só fazer experiência. Eu tenho que tentar codificar o que eu analisei, o que eu observei naquela experiência. Ali que sai o resultado do conhecimento. É experimentar através de um aparato racional. Fechou? Vamos lá então, gente. Filosofia clássica. São exatamente 9h25. Então, socráticos antropológicos. Antropo é homem. E aqui está a grande revolução de Sócrates. Aqui está o motivo do porquê que a gente trabalha a filosofia antes e depois de Sócrates. Tá? Antes de Sócrates, a preocupação era a natureza. A coisa externa ao ser humano. O elemento gerador de todas as coisas, o arquê. Né? Agora Sócrates volta o objeto de estudo e a preocupação para o ser humano. Para a capacidade do ser humano de desenvolver ideias e raciocínio e compreender a experiência. Tá? Então isso é uma revolução. E eu disse para vocês anteriormente que em partes dessa mudança de foco dos socráticos para os pré-socráticos é o esgotar do estudo pré-socrático. Esgotou-se tudo que tinha para analisar e toda a capacidade técnica de observar a natureza. Agora a gente vai passar para a observação do ser humano. Tá? Da natureza para o homem como um ser moral e político. Na polis, a convivência humana precisava ser fundamentada. Afinal de contas, para Rafinha, cidadão ateniense, ir até a Ágora, a Praça Central, e discutir, debater conceitos e ideias junto com seus pares, o Rafinha precisava de um estímulo racional. Ele precisava de uma preparação da mente humana. Tá? Os gregos tinham um costume muito forte, muito grande, de preparar o corpo para a guerra, para os esportes. Né? Agora, com o desenvolvimento das cidades-estados, da polis, começou uma preocupação que ia além da preparação do corpo, a preparação da mente. Porque para ser cidadão, compreender a política, ter opinião, né, ou argumentos para defender determinada posição em detrimento de outras posições, isso precisa de uma capacidade racional. Modelo de enquadramento social efetivo, o ideal educativo. Tá? Bom, os principais filósofos... Quer que eu volte, Duda? Não mesmo? É que eu vi que você estava copiando. Os principais filósofos clássicos, né, ou socráticos antropológicos, começa com os sofistas, e o Sócrates odiava os sofistas. O Sócrates, por ele, chutava o saco de um sofista a qualquer momento. Tá? E eu vou explicar por que o Sócrates, né, tinha esse embate, essa oposição à ideia dos sofistas. O Sócrates, Platão e Aristóteles são os grandes filósofos clássicos. Tá? Tranquilo? Vamos para os sofistas. Os sofistas, gente, vão dizer que o conhecimento está no convencimento, na persuasão. Se eu tiver uma capacidade de persuasão, de convencimento muito grande,
e chegar para vocês e usar essa minha capacidade de persuasão, de convencimento, chegar para vocês, pessoal, essa garrafa aqui não é vermelha, ela é azul. E todo mundo vai ficar meio hipnotizado com a minha capacidade de persuasão, de convencimento, e vocês vão sair daqui convencidos que isso aqui é azul. Eu sei que isso não vai acontecer, mas vamos supor, tá? Hipoteticamente. A verdade não está na cor que eu estou vendo. A verdade está no convencimento. Ou seja, os sofistas têm uma verdade, uma ciência que é relativa. Relativa ao quê? Relativa ao interlocutor que convence. Se o interlocutor convencer que é amarelo, a verdade é que é amarelo. Se o interlocutor convencer que é preto, a verdade é que é preto. Ou seja, a verdade e o conhecimento são variáveis de acordo com o poder de persuasão. E aí o Sócrates vai chegar para esses caras e dizer, mas vocês são os filhos de umas putas. Porque vocês não têm um compromisso com uma verdade única, universal, uma verdade inabalável. Vocês ficam relativizando a verdade. Vocês não têm compromisso com uma ciência única, uma racionalidade única. Vocês ficam relativizando. Está errado. Vocês são as prostitutas do conhecimento. Porque o conhecimento de vocês é promíscuo. Muda de acordo com o convencimento. Agora, por que era importante na educação dos sofistas impor ou ensinar a arte do convencimento, a arte da persuasão? Porque esse cidadão vai para a praça central e tem que convencer os outros que o seu projeto de lei é melhor do que o dos outros. Então é muito importante nesse aprendizado para a vida política, nessa educação para a vida política, o convencimento. E aí o grande X da questão dos sofistas é o convencimento. E eles têm técnicas de convencimento. Né? O sofista chega na sala e diz o seguinte, ó, não me chamem mais de professor e nem de Rafinha. Vocês vão me chamar a partir de agora só de o mestre fodástico. Quando eu chego no ambiente de alunos, de educação, e já imponho que eu sou o cara, de forma meio arrogante, né, meio prepotente, dizendo não me chamem de Rafinha que vão ser expulsos da minha aula, é o mestre, o sábio. Eu já estou impondo que eu sei mais do que vocês. Eu já comecei a minha arte de convencimento. Aí eu começo a falar, vocês sabiam que a Revolução Francesa é 1789? E que o início da modernidade é 1453? E vocês sabiam que a partir de 1941, a Segunda Guerra Mundial, ela se torna mundial por causa da entrada dos Estados Unidos e da Rússia na guerra? E eu começo a trazer elementos para, impressionar. Para a galera dizer, meu Deus, olha quantas informações ele disse, ele sabe muito. Então eu jogo com algumas informações, com a habilidade que eu tenho na área de história, para não só pedir para vocês me chamarem de sábio, mas para demonstrar que eu sou o sábio. E aí o que a pessoa vai fazendo diante de ti? Ela vai dizendo assim, meu Deus, eu não sei nada a frente desse cara. Vou só escutar, não vou dizer nada, vou ter vergonha de contradizer ele, né? Tá errado por causa disso, aqui, e manda informação, joga por cima. Para quê? Para tentar demonstrar domínio sobre vocês. Então, essas são algumas das artes, as técnicas de convencimento desses filósofos sofistas. Eles são os primeiros professores da história, vamos formar a primeira escola. Né? Por quê? Porque eles eram professores itinerantes. Eles eram um grupo de técnicos, de intelectuais, que viajavam de cidade em cidade, estado em cidade, estado, sempre ensinando os filhos da elite, os filhos da aristocracia. Tá? Por quê? Porque eles cobravam para ensinar os filhos da aristocracia. Essas técnicas de convencimento, essas técnicas de retórica, de fala, bem amarrada, bem desenhada, de convencer as pessoas. Então o primeiro método educativo é deles, são professores itinerantes. Viajam de cidade em cidade, estado, sempre cobrando para ensinar as suas técnicas. E se eles só cobravam para ensinar suas técnicas, eles só vão ensinar a elite. Diferente de Sócrates. Sócrates está errado. Eu vou ensinar quem quiser aprender. Pode ser um mendigo, pode ser um faxineiro, pode ser um médico famoso. Eu vou ensinar quem quiser. Porque o conhecimento não pertence a mim, o conhecimento pertence à humanidade. Todos têm capacidade racional de desenvolver o conhecimento.
E por isso que o Sócrates é um chute no saco dos sofistas. Tá? Vamos dar uma analisada aqui então. Os sofistas estabeleceram uma revolução filosófica em seu tempo, né? A mudança de objeto da natureza para o ser humano. Enquanto os pré-socráticos tinham a preocupação com a externalidade do ser humano, agora os sofistas abandonaram essa preocupação metafísica, né, da formação do cosmos e partem para o estudo mais do ser humano, do objeto, o valor e o alcance da cognição humana, ou seja, a capacidade da nossa cognição, né, da nossa inteligência. Né? Aqui nós temos uma ideia que é uma frase que provavelmente vocês já ouviram falar, que é: o homem é a medida de todas as coisas. Essa é uma frase sofista. Né? A verdade é, o conhecimento é a medida de todas, o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, quem define a conhecimento, quem define a medida é o convencimento do homem. Se o homem, interlocutor, te convencer, ali é a verdade. Se o outro te convencer, ele está com a verdade. Agora, o padrão do conhecimento é sempre o homem e a sua habilidade de convencimento. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Causas filosóficas, então por que, né, que eu vou mudar de objeto? Se exauriu tudo que podia se estudar sobre a natureza, falta de unidade filosófica entre os pré-socráticos, eles não tinham, né? Um era água, outro era fogo, outro era átomo, né? Então não há um consenso entre os filósofos pré-socráticos e muita divergência entre eles. Causa política. A vida política exigia, né, um conhecimento mais humano, né, e uma capacidade, né, mais humana. A educação tradicional não prepara o cidadão de forma adequada para a vida política complexa. Era necessária, né, uma formação mais adequada, mais humanística. Foram grande escola da cidade-estado ateniense. Os primeiros representantes eram Protágoras de Abdera, que é o mais importante deles, tá? E o Górgias de Leototinos. Aqui sempre é a cidade-estado de onde eles são provenientes. Quando chegaram em Atenas, a educação para formar guerreiros. Os atenienses tinham uma educação para a guerra. E eles vão adaptar agora uma educação para a vida política. Buscavam outro objeto para a educação, formar cidadão político, né, para a vida em democracia. Na Ágora, preparar o jovem para defender suas ideias. Técnicas de convencimento. É isso que vão ensinar os sofistas, técnicas de convencimento, porque a verdade está na persuasão, tá? Sem compromisso com a verdade. Vocês ficam aí prostituindo a realidade, a verdade absoluta, universal, né? Vocês ficam sempre relativizando a verdade. Essa é a crítica do Sócrates aos sofistas, tá? Eles precisavam ter que desenvolver no aluno o quê? Uma retórica de convencimento articulada, clara, né? Raciocínio firme e manejo na discussão do pensamento, né? Essa é a arte do convencimento. Protágoras afirma que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, o convencimento humano é a medida do conhecimento, né? O convencimento do ser humano é a medida do conhecimento. Ou seja, se cada um tem uma arte de convencimento, essa verdade ela é relativa. Ensina a arte de persuadir em todas as suas formas. Tá? Eu também uso na minha sala, quando trabalho com ensino médio, a arte de persuadir, né? Que é sempre uma demonstração, uma relação de poder. Por exemplo, tem um líder lá no canto da minha turma, que é a Fernanda. Mas ela é uma líder meio negativa, né? Ela fica botando a galera contra o pro, ela fica conversando, acha que sempre tem razão contra o pro, e o pro tem que ter a arte do convencimento. O que o pro vai fazer? Fernanda! Lá fora agora. Não fala nada. Eu que mando aqui, vai lá fora agora. Quando a Fernanda chega na porta, cabeça baixa, quando ela bota a mão na maçaneta, diz: era brincadeira, a Fernanda vai voltar. A galera se estoura rindo, a Fernanda se estoura rindo. É uma brincadeira, eu faço sempre. Agora, o que eu demonstro simbolicamente por trás dessa brincadeira? Que apesar de estar brincando, ela se levantou e estava saindo. O que eu demonstrei para a galera? Quem manda sou eu. Ah? Outra técnica de persuasão que a gente sempre tem, na sala de aula que a gente desenvolve, tem um piá que incomoda demais, é o capiroto em forma de guri.
leva a droga para aula, incomoda, agita, não quer nem estuda, não faz nada com nada, né? Mas ele é o líder da galera, a galera do fundinho, né? Adolescente entra em frenesi, né? Porque o adolescente ele quer demonstrar para outro adolescente que ele vai, olha lá, eu vou agitar com o professor, eu vou mostrar para a galera aqui que posso fazer parte da galera, que eu sou foda, que eu sou engraçadão, eu vou agitar com o professor. Né? Se eu bater de frente com esse aluno no meio da galera, ele vai querer se empoderar para se mostrar para os piá. Né? Então o que eu faço? Eu fico quieto, tudo bem, vou conversar ali fora. Quando eu tiro ele do meio dos amigos dele e boto ele lá fora, sozinho, sem o frenesi de querer se mostrar para a galera, eu tenho 1,85 m. Eu chego na frente dele e disse, e aí, bro, o que está acontecendo contigo? Está com algum problema? Muda completamente. Aquele piá que é agitador, que é malandrão, e que está em frenesi com a galera, e que naquele momento, se eu batesse de frente com ele, ele ia, né, bater de frente comigo, lá fora vira um cachorrinho sensível. Ai, professor, desculpa. Ah, então, isso é arte do convencimento. Né? A gente precisa muitas vezes usar essa arte do convencimento para poder dar aula, mano. Porque eu sei que o celular é muito mais interessante que a minha aula. Tá? Então, o homem é medido de todas as coisas. Não há conhecimento verdadeiro, existe só o conhecimento provável, né, que vem com convencimento. E o fim supremo da vida é o prazer. Tá? O prazer da vida. A paideia, método educativo desenvolvido pela escola dos sofistas. A escola sofista vai desenvolver um método de ensinar. Esses professores itinerantes que ensinavam, né, e cobrando caro para os ensinamentos da elite, vão desenvolver um método educativo. É como se fosse um plano de aula, como se fosse um plano de curso, né? Eu vou planejar o curso. Bom, o curso vai ter que ter retórica, a pessoa tem que falar bem, a pessoa tem que saber pausar na hora certa, né? Gritar na hora certa para gerar emoção. Isso tudo para prender a atenção do outro. Gramática, né? Que me falta muita gramática. A aritmética e a lógica, tá? A lógica é fundamental, né? Porque, como é que é a brincadeira da lógica? O amor é cego. Stevie Wonder é cego. Logo, Stevie Wonder é amor. Às vezes uma lógica não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu uso ela para tentar convencer a galera. Foi bem bosta meu exemplo. Favorecendo as classes intermediárias ao acesso à cultura e no exercício da crítica, tá? Mas não as classes menos abastadas defender seus interesses. Descontentamento. Os sofistas logo entraram em um choque com a aristocracia tradicional. Por quê? Porque a aristocracia tradicional queria que as pessoas tivessem um padrão de pensamento para ter controle, né? Todo mundo tem que pensar como a elite quer que vocês pensem. Só que os sofistas plantavam o quê? Uma sementinha da discórdia, né? Estimulando as pessoas a contradizer, a criticar, a contrapor, né? E isso cria o quê? Isso cria problema para a elite que não quer essa discórdia, né? Então eles vão começar a ser perseguidos e mortos pelas elites das cidades e estados, tá? Por um princípio social convencional e arbitrário, nomos, as normas da vida em sociedade. Homem com homem não pode se beijar aqui na nossa sociedade da sala 10. Nossa sociedade aqui é uma norma cultural, dois homens que se beijam é antibíblico, anticristão, não pode. Mas o sofista vem e convence que pode. E aí? É um problema para o cara que diz que não pode, né? Então, aqui nós temos um atrito, né? um conflito de ideias e de padrões de comportamento. Crítica aos nomos. Para os sofistas, essas regras sociais são ditadas pelos mais fortes e poderosos contra os mais fracos. E eles vão ensinar a arte de contradizer, a arte de convencer sobre o contrário. E tenta uma elite dominante convencer que eles estão errados. Tu vai tomar bala, mano. Vai tomar bala. Deu para entender? Posso ir passando? Comprometem-se num último período, porém. Corrompem-se, né? Com um último período, porém. Os sofistas corrompem-se com um subjetivismo radical. Então, eles vão relativizar tanto conhecimento que eles caem em desgosto, né? Num primeiro momento, onde os sofistas
tinham só essa coisa de contrapor ideias através do convencimento, eles vão contrapondo, e vão se tornando céticos, não acreditam em mais nada. Não tem mais compromisso nenhum. Então eles vão vulgarizar esse processo de persuasão, né? E aí eles caem em desgraça, digamos assim, tornam-se extremamente céticos e individualistas, perdendo seu caráter inovador. Né? Eles passam a não ter mais esse caráter inovador, porque eles vão, né, prostituir muito, né? Vão, né, esmiuçar muito essa coisa da criticidade. Bom, para o Sócrates, nasceu em 470 em Atenas e morreu em 399, condenado, né, por não crer nos deuses da cidade. Na verdade, ele foi condenado porque ele estava também plantando a sementinha da discórdia nos jovens que ele ensinava, nos jovens que eles conversavam. Né? Então ele se tornou um problema para a elite política da cidade de Atenas, que vai mandar matar ele. Tá? O Platão, que era da aristocracia, né, ficou putaço, muito brabo, porque não queria que o mestre fosse morto, né, pela pena capital, pela pena de morte. Articulou entre os ricos de Atenas para que Sócrates não fosse assassinado. O Sócrates só tinha que chegar no dia do julgamento e dizer: eu estava errado, vocês estão certo, e beleza, não vou mais fazer mais nada. E aí os caras não iam matar ele. E aí o Sócrates disse: eu não. Eu já plantei a sementinha da discórdia. Eu morrer ou não morrer não vai fazer diferença. Porque o meu legado eu já deixei, de pensamento e desenvolvimento racional. Foda-se, eles podem me matar. E aí o Platão, com desgosto, né, em relação a isso, queria que o mestre continuasse vivo. E aí, inclusive, o Platão ficou tão chateado com a morte do Sócrates que o Platão vai viajar para outras cidades-estados, vai fazer uma viagem pela Grécia. E ele só volta anos depois, fundando a academia, né, a escola platônica em Atenas. O Sócrates nunca formou uma escola formal. Né? Ele fazia seus ensinamentos em grandes caminhadas. Ele ia caminhando, ia discutindo e conversando com a galera. Tá? Não escreveu nada também. Não escreveu nada também. Certo? Existem muitos historiadores da filosofia que acreditam que Sócrates não existiu, trazendo a possibilidade de ele ser um alter ego do Platão, né? Ou seja, um codinômio, né? O próprio Platão escrevendo, só que como se fosse outra pessoa, né? Porque os gregos faziam muito essa coisa de analogia, né? De fantasia para explicar certas coisas. E como Sócrates nunca escreveu nada, eles não têm certeza absoluta da existência de Sócrates como ser humano. Tá? Agora, a existência de Platão sim, a existência de Aristóteles mais ainda, né? Porque o Aristóteles deixou um legado ainda maior. Tá? Gente, nós estamos com um problema aí, chegamos aí às 9h45. Eu vou encerrando aqui com vocês, acho que a gente fez um bom levantamento histórico da filosofia de forma geral. No próximo aula a gente continua com Sócrates, Platão e Aristóteles mais a fundo, pode ser? Gente, foi um prazer imenso. Beijo no coração de vocês e hasta luego. Tá? Pode mandar esses slides. Claro, mando já. Me dá um oi agora.